Mas eu vou compartilhar porque eu senti, como eu disse, no meu espírito muito forte. Obediência sobre a passagem de 1 Samuel 15. Eu peço que você leia lá depois, relatando como que foi o processo de desobediência do rei Saul, como que Deus o rejeitou como rei. Aquele é um momento muito crucial de reprovação. E ele me toca demais porque a palavra fala, né, que o que está de pé, cuide para que não caia. E que Deus nos livre de qualquer momento de reprovação na nossa vida. Eu, não sei você, mas eu quero ser aprovada por Deus. Nas decisões que eu tomar, na minha atitude, na minha intenção. E Deus falou comigo sobre a intensidade da nossa obediência, sabe? Tem uma regrinha que eu aprendi algum tempo atrás como mãe, para a gente ensinar os nossos filhos, mas que se aplica muito à nossa vida espiritual. E é um desafio para mim, e eu vou passar para você agora. Que a obediência, ela deve ser imediata, com uma boa atitude e completa. Em inglês, eles ensinam, né? Obedience is immediate, with a good attitude and all the way. É isso que a gente fala. E quando a gente se aplica isso para a nossa vida espiritual, a coisa fica estreita. Porque quantas vezes nós temos dificuldade em obedecer dessa forma, né? Nós achamos que somos obedientes, mas raramente somos obedientes em agir imediatamente ao comando do Senhor, em ter uma boa atitude, em obediência ao Senhor e fazer isso de forma completa, né? Você vê que o rei Saul, ele foi reprovado por causa de não ter obedecido de forma completa. Ele teve uma intenção, uma boa intenção de obedecer. E a boa intenção desagrada a Deus. Isso é muito forte para mim, por isso que eu estou compartilhando com você. É que boa intenção seguida de desobediência, Deus reprova. Então, o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração, que se você toma decisões de desobediência na sua caminhada com Deus e segue isso com uma boa intenção no seu coração, mas não executa a obediência, você vai cair em reprovação, como o rei Saul caiu em reprovação. Ele foi reprovado pelo Senhor, por mais que ele teve uma boa intenção, né? E o outro lado da obediência que eu quero trazer para vocês é que a obediência, ela reflete também não só a obediência ao nosso Deus que está no céu, mas a obediência aos nossos líderes aqui na terra. Então Deus, ele testa a nossa obediência porque ela vai refletir na forma como nós obedecemos os nossos líderes, tá? Isso é a forma que Deus trabalha. Os nossos líderes, eles são a representação da governança de Deus na terra. E se você é um líder, a sua liderança representa o governo de Deus na terra. Por isso que é importante a gente não espiritualizar demais, vou obedecer a Deus quando vier aquela voz do alto, aparecer um anjo na minha frente. Não. São nas pequenas coisas que nós somos reprovados, por causa da atitude do nosso coração, que é onde Deus está olhando. Então, quer dizer que Saul, tendo obedecido 90%, ele foi reprovado. Você já pensou nisso? Deus deu um comando lá com 5, 6 passos que ele tinha que seguir. Digamos que ele seguiu 5 e o sexto ele não seguiu, né? Ele seguiu ali, vou falar, né, em porcentagem, seguiu 90%, mas ele não seguiu completamente e ele foi reprovado. Então, se a gente não está disposto a seguir completamente, em obediência, refletindo isso aos nossos líderes e ao mesmo tempo, né, em primeiro lugar, a Deus, nós, na verdade, não temos uma postura de obediência. É isso que revela sobre nós. Porque se ela não é all the way, se ela não é completa, ela não é obediência aos olhos de Deus. Isso é sério, né? Então, a nossa reação quando nós desobedecemos é outra coisa séria que eu quero compartilhar com você aqui para você pensar. Quando você acaba caindo, né, porque nós não somos perfeitos, nossa tendência, o que eu espero que no nosso crescimento a gente vá falhando cada vez menos, né? Desenvolver um coração disposto a obedecer, pronto a obedecer. Então, com a nossa caminhada, né, nosso amadurecimento, se Deus quiser, a gente vai falhar menos. Mas quando falharmos, Deus está de olho na nossa reação. Porque é aí que nós vemos, Davi caiu de forma muito feia e Saul caiu de forma muito feia. Os dois desobedeceram a Deus. Os dois pecaram. Mas a reação na hora do confronto da desobediência foi completamente diferente. Então, a reação de dar desculpas, que foi a postura do rei Saul, o reprovou como rei. E Deus se arrependeu de ter deixado ele como rei e o tirou do trono.
Naquele momento, espiritualmente falando, Deus estava decretando, estava estabelecendo um novo rei. Então, é outra coisa que nós temos que nos atentar, quando o Espírito Santo nos confronta. E quando lá no fundo a gente sabe que a gente está errado, a gente sabe que a gente pisou na bola, mesmo que seja com uma coisa aos nossos olhos aparentemente pequena. A nossa reação de não dar desculpas, de não querer justificar o nosso erro, como o rei Saul fez, porque essa faz parte da nossa natureza, né? É culpar, como vem lá de Adão, foi a mulher que o Senhor me deu, a mulher foi a cobra. Então, isso está enraizado em nós, faz parte da nossa natureza. Por isso que precisa de desenvolver uma caminhada com o Espírito Santo de sensibilidade. E nós só conseguimos essa sensibilidade se nós formos melhorando o nosso progresso de obediência. Se nós estamos constantemente vivendo no erro, constantemente sendo reprovados, a gente não vai desenvolver essa sensibilidade para a gente ser obediente ao Senhor, no lugar onde estamos inseridos, aos nossos líderes, né? E Davi, por contrário, ele se humilhou quando ele se deparou com o que ele tinha feito, quando ele foi confrontado pelo profeta Naamã, ele falou, olha, você está errado, você fez uma coisa muito, muito feia diante de Deus, e ele imediatamente, ele não tentou se desculpar, mas essa mulher estava lá e aconteceu, olha o que ela fez também. Não, ele não tentou se justificar, ele imediatamente teve uma postura de arrependimento. Então, esse foi o outro lado que Deus tocou muito no meu coração para compartilhar com vocês, que a nossa reação, quando a gente desobedecer, quando a gente falhar, é que não seja de nos justificarmos, de justificar o nosso erro, ou de, que a gente fala em inglês, dismiss, né? De deixar de lado, não colocar tanta seriedade naquilo. Mas, por contrário, a gente tem um coração de Davi, que é estar diante do Senhor com o coração arrependido, encarando os nossos erros, as nossas falhas de frente, sem justificá-las e pedindo a Deus perdão e graça, né? E misericórdia. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Espero que o Senhor fale ao seu coração. Tá aí um ensino para você carregar com você, para sempre, né? Que obediência é imediata, com uma boa atitude e completa, tá bom? Deus abençoe, viu, gente?